Pressostato RT Danfoss. Olá! Hoje iremos falar sobre o pressostato e vacuostato modelo RT da Danfoss. Os pressostatos da família RT consistem em pressostatos padrão, pressostatos de pressão diferencial, pressostatos para regulagem de zona neutra e têm diversas aplicações em projetos da indústria, desde aplicação em equipamentos padrão de automação e aquecimento industrial, passando também por produtos, aplicações de refrigeração industrial, aplicações à prova de explosão e em áreas classificadas. Também aplicações em mercados offshore, marítimo, por exemplo. Os pressostatos RT são muito usados para controle de pressão em equipamentos de grande porte, como caldeiras e autoclaves, por exemplo. No caso das caldeiras, o controle de pressões positivas, maiores do que 0 bar. E já no caso das autoclaves, o controle é de vácuo, através do vacuostato RT121, por exemplo. Para processos críticos, ainda é disponibilizada a versão com contatos banhados a ouro. Como principais características do pressostato modelo RT da Danfoss, nós destacamos design simples, alta precisão, alta repetibilidade, longa vida útil em operação, disponível com todas as aplicações e aprovações marítimas, nível de segurança e integridade global com a certificação SEAL 2. Na linha Danfoss, os pressostatos RT são fornecidos em diversas faixas de pressão e aplicações. Citaremos os mais usuais para contextualizá-los sobre a linha de pressostatos RT e suas características de pressão. RT1, faixa de pressão de menos 0,8 a 5 e diferencial de 0,5 a 1,6. RT110, de 0,2 a 3. RT112, de 0,1 a 1,1. RT116, de 1 a 10 bar. RT117, de 10 a 30 bar. RT121, de menos 1 a 0 bar. RT200, de 0,2 a 6 bar. RT260 AL, de menos 1 a 18. RT5, de 4 a 17 bar. Além desses modelos, nós queremos destacar algumas terminologias comuns utilizadas para pressostatos do modelo RT da Danfoss. Controle flutuante, uma forma de controle com delay, onde ocorre a correção do elemento de controle, como a válvula, por exemplo, tendo um delay para mais e para menos, que faz esse controle ocorrer de maneira mais proporcional ao processo e menos seca, como em pressostatos convencionais, por exemplo. Zona neutra, intervalo entre os pontos marcados dos dois contatos. Função snap. A função snap exerce uma força em relação aos contatos, não acionando o pressostato como função de alguma vibração do sistema ou alguma força externa similar a essa. Diferentes tipos de pressostatos RT têm diferentes funções. Falaremos um pouco mais acerca dos tipos de pressostatos RTs e suas respectivas atribuições de controle de processo. Agora que nós entendemos um pouco mais acerca da construção e uso deste pressostato, vamos falar sobre aplicações. Vacuostato RT121 Danfoss. Uma aplicação muito usual para o vacuostato RT121 é em autoclaves. Para entender essa aplicação, precisamos entender o que é uma autoclave e qual é a sua função. A autoclave é um equipamento utilizado para esterilizar materiais e artigos médico-hospitalares e industriais sanitários por meio de calor úmido sob pressão. Inventado por Charles Chamberlain, inventor e auxiliar de Louis Pasteur, a autoclave é um equipamento no qual o material a ser esterilizado é colocado de forma a fazê-lo entrar em contato com o vapor de água em altas temperaturas e pressão por um tempo determinado. A ação combinada da temperatura, pressão e umidade promovem a termocoagulação e desnaturação de proteínas enzimáticas e estruturais dos micro-organismos, causando a sua morte. Consiste em um cilindro metálico que pode ser um tanto horizontal como vertical, que
que possui uma resistência interna cuja função é aquecer a água ou é alimentado por uma caldeira, uma tampa para fechá-la hermeticamente, válvulas de segurança e, para a saída de ar, um indicador de temperatura e pressão e também todo o controle de temperatura. Desse modo, é trivial que o material a ser autoclavado seja resistente a temperaturas utilizadas. A esterilização por autoclave é um dos processos mais comuns em laboratórios, hospitais, empresas e indústrias, sendo um método eficiente, rápido e econômico, utilizado para esterilizar materiais termorresistentes. Na prática laboratorial, os meios de cultura, antes de serem usados, precisam ser esterilizados pelo aquecimento do meio em uma autoclave. Dentre as suas vantagens, podemos citar a alta eficiência da esterilização, equipamentos de simples operação e de baixo custo. Dentro desse contexto, vamos entender qual é a aplicação do vacostato RT-121 em uma autoclave. O ar das câmaras de autoclave devem ser removidos antes da injeção de vapor nas mesmas. O vacostato RT-121 fará o controle da bomba de vácuo da autoclave, automatizando o sistema e medindo a pressão interna do equipamento durante o vácuo do sistema, ligando e desligando a bomba de serviço. O pressostato vacostato RT-121 é um dos mais úteis e versáteis, sendo utilizado em diversas aplicações de vácuo. Dessa forma, esse modelo é um dos preferidos para uso em autoclave, garantindo um processo seguro e eficiente. Além disso, ele é compatível com várias marcas mais populares no mercado, entre elas a Balmer e a Sercon, por exemplo, com seus modelos de referência. Sua faixa de pressão varia de -1 a 0 e seu diferencial de ajuste é de 0,09 a 0,4, tornando seu funcionamento muito versátil. Pressostato RT para caldeira de vapor. Da mesma forma que falamos sobre as autoclaves, falaremos agora sobre outro equipamento de grande porte, muito utilizado desde a Revolução Industrial: as caldeiras a vapor. O controle da pressão das caldeiras a vapor também é feito através de um pressostato, de forma a criar uma automação de controle no acionamento de outros componentes elétricos de funcionamento da própria caldeira. Vamos entender de breve o que é uma caldeira. Caldeira, geradora de vapor. O gerador de vapor, ou caldeira, é um componente integral de um motor a vapor, onde é considerado como o motor primário. A caldeira inclui uma fornalha ou forno, de modo a queimar o combustível e produzir calor. O calor gerado é transferido para a água, transformando ela em vapor, no processo de ebulição e pressurização. Isso produz vapor saturado, a uma taxa que varia de acordo com a pressão da água fervente. Quanto mais elevada for a temperatura interna da caldeira, mais rápida será a produção de vapor. O vapor saturado produzido pode então ser utilizado para produzir energia através de uma turbina, ou então pode ser ainda sobreaquecido a uma temperatura mais elevada. Este, notadamente, reduz o teor de água em suspensão, fazendo um dado volume de vapor produzir mais trabalho e cria um gradiente de temperatura maior, o que ajuda a reduzir o potencial de formar condensação. Todo o calor remanescente nos gases de combustão pode ser evacuado ou feito ou passado através de um economizador, cujo papel é aquecer a água de alimentação antes que esta água entre na caldeira. Vantagens das caldeiras a vapor. Pelo grande volume de água que encerram, atendem também a cargas flutuantes, ou seja, os aumentos instantâneos na demanda de vapor. Construção fácil, de custo relativamente baixo, são bastante robustas, exigem tratamento de água menos apurado, exigem pouca alvenaria, regulamentação. Norma regulamentadora NR13. No Brasil, após a publicação da NR13, norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, estabeleceram-se critérios mais rigorosos para o projeto, inspeção, manutenção e operação das caldeiras, tendo como objetivo principal a diminuição de acidentes envolvendo esses equipamentos. ASME.
Intencionalmente, a norma aceita é o código ASME, através da seção 1, Power Boilers. Orienta de forma rígida e segura a construção das caldeiras. Normalmente, os fabricantes brasileiros fabricam de acordo com a norma ASME, porém, poucos no Brasil podem estampar o equipamento com o selo S, já que para tal necessita-se de um maior controle de qualidade e inúmeras inspeções, tanto na fase de projeto quanto na execução, através de uma instituição certificadora. Dentro desse conceito de regulamentação, de controle e segurança, a função primordial do pressostato é controlar a pressão interna da caldeira, de forma a dar partida ou cortar a alimentação de combustível e ou fazer a ligação dos queimadores responsáveis pela queima na caldeira, por exemplo. Também podendo ser utilizados para controle de pressão de água, por exemplo, ou em outras automações relacionadas à alimentação e à combustão da caldeira. Automação com pressostato RT. Nessa parte final do vídeo, vamos explicar de uma maneira simples como utilizar um pressostato para fazer uma automação em um sistema ou equipamento que possua um controle manual atualmente. Primeiro, destacamos que a função do pressostato é fazer o controle de algum determinado equipamento elétrico através da leitura da pressão de linha ou do próprio equipamento, e que através do range de pressão e do diferencial escolhido, o pressostato irá enviar ou cortar um sinal elétrico, ligando ou desligando o equipamento. Para entender esse processo, vamos entender algumas das nomenclaturas utilizadas. Faixa de pressão. A faixa de pressão de um pressostato é a faixa de pressão de atuação do pressostato, ou seja, a faixa de pressão do equipamento ou sistema que esse pressostato irá fazer o controle através da leitura de pressão. Por exemplo, para uma caldeira que trabalha com 8 bar de pressão, podemos optar por um pressostato modelo RT116 da Danfoss, que terá uma faixa de pressão de 1 a 10 bar e diferencial de 0,3 a 1,3 bar. A sua rosca é de 3/8. Diferencial de pressão. O diferencial de pressão é uma escala secundária do pressostato, aonde iremos definir qual é a faixa de pressão que o pressostato irá trabalhar. Para os pressostatos tipo RT, é disponibilizada uma tabela que define o diferencial de acordo com a pressão setada e ajustada através de uma manopla, abrindo a tampa do pressostato. Visto as variáveis expostas anteriormente, vamos te dar exemplos práticos de automação com pressostatos. Automação de funcionamento de queimador para a caldeira. O funcionamento do queimador da caldeira pode ser automatizado, tal como a alimentação de lenha por esteira, por exemplo, considerando a instalação de um pressostato, que comandará a parte elétrica desses equipamentos através do envio ou corte de sinal elétrico proveniente da faixa de pressão e do diferencial setado para o trabalho daquele equipamento. Automação em quadro de bomba de água. Para skids de bombas de água, seguimos o mesmo princípio de funcionamento, aonde a leitura de pressão do sistema está sendo constantemente feita e monitorada, e com a baixa pressão, devido ao consumo ou a um vazamento, por exemplo, o pressostato irá acionar as bombas para manter estável a pressão do sistema de água, de acordo com o próprio projeto. Automação de bomba de vácuo em autoclave. Como falamos anteriormente, o controle de vácuo também pode ser feito com o uso de pressostatos RT, tendo versões disponíveis como RT121 com a função de vacuostato, ou seja, funcionamento em pressões negativas, abaixo de zero. Controle de compressor. Pressostatos são amplamente utilizados no controle de equipamentos pneumáticos, como é o caso dos compressores de ar, por exemplo, e de muitos outros, podendo ser utilizados dentro de diversas indústrias. Controle por diferencial de pressão. Pressostato RT de pressão diferencial possuem em sua construção 2 tomadas de pressão, possibilitando, dessa forma, um controle por diferencial de pressão, muito utilizado em sistemas de ultrafiltração
ou para a leitura do nível ou pressão de óleo dentro de compressores e equipamentos, por exemplo. Com o controle do diferencial de pressão, é possível ter um controle seguro do equipamento e do funcionamento das máquinas, prevenindo quebras e manutenção nesses mesmos equipamentos. Dessa forma, nós encerramos o nosso conteúdo de hoje falando um pouco mais sobre a linha de pressostatos RT. Lembrando, sempre que você tiver qualquer dúvida ou necessidade de automação, entre em contato conosco para que juntos possamos trabalhar de forma personalizada no seu projeto e no seu sistema, com foco a desenhar a melhor e mais eficiente solução.